Amém. Oséias 6:3. Digamos todos: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que o Senhor venha, que o Senhor flua, que Ele se revele para nós. Que o Senhor nos faça entrar nas águas profundas do Espírito Santo. Em nome de Jesus, queremos mergulhar no rio de glória, no rio de sua presença. Amém e amém. Acima de qualquer método, capítulo 18, todos estudaram esse capítulo abençoado? Irmãos, nesse capítulo, mais uma vez, aprendemos que muitos métodos são inúteis. Métodos carnais, métodos antibíblicos, métodos humanistas, as manivelas, são inúteis. E nesse capítulo 18 ele se revela muito, ele fala muito da vida dele. E ele conta dos seus acertos e desacertos. Ele fala dos seus fracassos. Parece que hoje no mundo inteiro há uma moda, as modas, a cada período surgem novos métodos, oferecendo tudo, oferecendo tantas coisas. Nada substitui a presença do Senhor, revelada pelo Espírito Santo. Nada, nada, nada. E quero dizer que o que ele fala, todos nós já corremos atrás de algum método, alguma fórmula mágica para achar a Deus. Não há métodos verdadeiros fora da revelação do Espírito Santo, fora da palavra. Vocês já perceberam que todo mundo evangélico está cheio de métodos humanos, métodos antibíblicos? Já perceberam? Que são os métodos falhos? As doutrinas de homens. As doutrinas de homens são doutrinas que não são da Bíblia. Elas são ridículas, são frustrantes. E ele fala aqui, quais foram as veredas verdadeiras pelas quais ele achou a presença do Senhor. Ah, meu Deus. Alguns dias atrás eu estava conversando com um irmão sobre piedade. Ele me disse que a vida espiritual era uma vida de paz alcançada em 3 etapas. Aí ele apresentou aqui o método dele. Disse que há primeiro o medo, e em seguida o medo converte-se em esperança de vida eterna. Finalmente vem uma consumação que é a do puro amor. Ele disse que cada um desses 3 estados é um estágio diferente e que por fim leva a pessoa a essa bendita consumação. Nem Lawrence escapou de ouvir opiniões erradas a respeito de como achar o divino. Todos nós já ouvimos opiniões, métodos equivocados a respeito de como achar o poder, a experiência com Deus. Aí ele responde: nunca segui este método. Que Deus nos leve a um ponto em que todos possamos dizer: eu nunca segui métodos carnais. Alô, crentes? Quando nós tivermos toda a coragem do leão de Judá, toda a intrepidez, toda a sabedoria, toda a liderança do Espírito Santo, nós nunca seguiremos métodos carnais, modas passageiras, irmãos. Desde a minha conversão na década de 70, fora os anos anteriores,
experimentei métodos, ouvi novidades, notícias, histórias pavorosas. Ano 2000, por exemplo, todo mundo evangélico, uma grande parte dizia, poderá ser do ano 2000. Até livro altamente científico, teve livro com cara de científico que foi escrito, chamado O Bug do Milênio, dessa grossura. Surgiram muitos métodos, muitas interpretações, doutrinas humanas a respeito da segunda vinda de Jesus. Inclusive o ministério que nós estávamos na época tendo uma comunhão, eu não disse aliança, eu disse uma comunhão, afirmava que seria ano 2000, o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus. Lá dentro do meu espírito, eu sabia que não seria no ano 2000, porque ainda estão faltando mais ou menos 20 profecias que serão cumpridas para que Jesus volte. E Ele vai cumprir essas profecias. Dentre elas, sabe qual? Que a sua vida vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos nos transformar em crentes cristificados, cheios de Cristo, expressando a glória completa de Cristo nessa terra. Jesus não poderá voltar para uma igreja infantil, imatura, neófita, ignorante, cheia de método, uma igreja atada por métodos ridículos. Não é essa igreja que Jesus voltará para buscar. Ele voltará para levar. Ele não se casa com menina, ele vai se casar. A consumação vai ser com uma noiva madura, sábia, bela, pura e santa. Vocês nunca segui este método. Um dia todos nós vamos poder dizer isso. Não, eu nunca segui este método, e nem aquele outro método. Desde o começo da igreja de Jesus, século I, depois de Cristo, métodos têm surgido. Surgiram métodos e mais métodos, e foram surgindo, o gnosticismo, o arianismo, o pelagianismo, doutrinas espúrias, doutrina de homens. Chega de métodos loucos que não trazem a manifestação da presença de Deus. Nós queremos pão vivo, queremos água viva. Vocês querem? Nunca segui este método, pelo contrário, foi, portanto, desanimar-me com estes métodos, que quando finalmente vim para o Senhor, decidi apenas entregar-me a Ele. Para a entrega do meu ser, foi a melhor satisfação que pude ter, no sentido de compensar meus pecados. Compreendi que somente por causa do puro amor para com Ele, pude renunciar todas as preocupações e interesses do mundo. Amém. Sabem vocês o que ele está dizendo aqui? Nessa busca da presença, na busca da prática de Deus, surgem métodos que não trazem a presença de Deus. Não trazem. Tem nome, tem cara de métodos evangélicos, mas são mortos, são secos, são estéreis e são ridículos. E ele fala, foi portanto desanimar-me com esses métodos. Já se desanimaram com métodos evangélicos, que não são evangélicos, mas têm nome de evangélico, que só trazem sequidão, perda de tempo, frustrações? Vocês já se desanimaram, irmãos? Santo desânimo esse é um desânimo positivo. Você chega ao ponto de dizer assim, eu estou cansado, exausto, exaurido, desanimado de métodos humanos que o diabo colocou na cabeça de líderes do cristianismo. Eu quero Jesus puro e a palavra pura. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo para achá-lo. Eu preciso me encontrar com Ele. Desanimei-me. Quero dizer para vocês que ainda hoje, se eu passo desânimos ainda, e desse tipo, se eu me desanimo, quando eu olho para um lado, para o outro, Oriente, Ocidente, América Latina, América Central do Norte, Europa,
Oriente Médio, diz: meu Deus, cadê as expressões vivas da tua igreja? Onde eu posso encontrar ministérios vivos que estão trazendo a glória, manifestando a glória de Jesus nessa terra? Cadê o povo glorioso, cheio de glória, que expressa a glória? Cadê? Aí você vai para o lado, métodos. Sabe quantos métodos somente a respeito de células existem no Brasil e na América Latina? I don't know, eu não sei. São tantos métodos existentes, métodos celulares, que inventaram um modelo e disseram: este modelo celular será a redenção do Brasil. Mentira! Jesus é a única redenção do Brasil, porque o Redentor é Jesus. Um método celular ou evangelístico não é a redenção. O Redentor é Jesus. A redenção vem do Redentor Jesus. E eu me desanimei com todos esses métodos, porque não encontramos esses métodos nas páginas áureas do Novo Testamento. Não encontramos. Encontramos uma noiva, uma igreja dominada, governada pelo Espírito Santo. Você lê Atos, esse livro maravilhoso que não acabou. Os atos do Espírito Santo estão sendo realizados hoje, aqui e no mundo, pelo Espírito Santo, que ele realize todos os atos. Aí você lê as páginas de Atos, você vê uma igreja que achou a presença, andava na presença, manifestava a presença, mas não era uma igreja atada por métodos humanos. É uma moda. Cada período surge uma moda louca, doida. Quantos métodos já surgiram em relação à prosperidade? Dezenas e dezenas. E você vai procurar na Bíblia, descobre um tipo de prosperidade totalmente diferente dos métodos de prosperidade anunciados pelos amantes do materialismo, ou que gostam do evangelho de Mamon. O Senhor nos livre em nome de Jesus. Aí ele diz que depois de todas essas decepções, de todos os desânimos, ele encontra a grande pérola: decidi apenas entregar-me a Ele. Vocês já decidiram entregarem-se totalmente para Deus? Do puro amor para com Ele. Quando você entra no estado de puro amor para com Ele, você sabe o que é que acontece? Você vai poder renunciar às preocupações e os interesses do mundo. Já entraram no caminho do puro amor pela presença do Senhor. Ei, a presença só será real quando a presença será ativada por puro amor. O Senhor nos guia ao puro amor. O Senhor guia essa igreja ao puro amor. Em nome de Jesus. Amém. Ninguém vai conseguir renunciar às preocupações e os interesses do mundo. O mundo é extremamente, satanicamente apaixonante, envolvente. Como nós vamos poder renunciar aos interesses do mundo, se não houver um interesse maior, um fogo ardendo de amor pela presença insólita, gloriosa e transformadora do Senhor? Durante os primeiros anos da minha busca por Deus, usei métodos. Eu também, nós também. Métodos bem frustrantes. Eu reservava só momentos para dedicar meus pensamentos à morte. Vocês vejam que método interessante. Ele levava um período que ficava pensando na morte. Vocês já pensaram nisso? Já fizeram essa experiência? Comecei a me deprimir. Eu comecei a imaginar o dia da minha morte, eu no caixão, como seriam as últimas palavras. Este homem amou a esposa dele, ele sempre falava.
Ele amava os livros, ele isso, ele aquilo, porque na hora que a gente morre, irmãos, digam todos os elogios agora, pelo amor de Deus. Diga que me ama agora, porque eu mortinho no caixão, não vou ouvir para dizer eu também te amo. O defunto não diz eu também te amo e nem diz muito obrigado. Não diz. Aí um dia eu comecei, irmão, acredite, esse exercício do Lawrence, pensar no dia da morte, houve um período na minha vida que, isso aqui era um exercício da Idade Média, naquele período, recomendavam essa meditação, para gerar humildade. Pense em você lá no caixão morto, os vermes vão comer o seu corpo, você vai inchar, desintegrar, vai apodrecer. Meu Deus, só de pensar, irmãos, só de pensar já dá vontade de morrer, eu sair correndo. Somente de pensar nisso já gera sentimentos depressivos, melancólicos. Eu escolho, pois, a vida e não a morte. A palavra diz assim: escolhei, pois, a vida e não a morte. Vida e vida plena e em abundância reine em nós. Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Eu quero a vida abundante que o Senhor tem para mim e para nós. Mas de vez em quando esse exercício quer voltar. Eu disse: oh meu Deus, com que idade vai ser a minha passagem? 70, 80, 90, 100? Como será que eu estarei? E ainda comecei a imaginar como estaria a minha aparência dentro do caixão. Se não de paletó não, nunca não quero paletó para ir para o caixão. Paletó não. Não, uma roupa colorida, bonita, uma bata, o cabelo penteado para frente. Por favor, cabelo penteado para frente. Deixa para lá. Viverei e não morrerei. Davi disse: viverei e não morrerei, e verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Lembre-se que minha juventude está começando agora. Ok, irmãos? Eu já vivi a velhice na juventude para viver agora uma fase de juventude nessa terceira idade. Alô? Com temperança, claro. Temperança. Você está bem temperado, está bem temperante. Temperante. Meu Jesus. Eu reservava momentos para dedicar meus pensamentos à morte, ao juízo. Ele pensava no dia do juízo, Deus julgando ele, ao céu, ao inferno, aos meus pecados. Quantas coisas fazemos por causa da ignorância, irmãos? Falava para Lani que existe hoje um culto à ignorância. Há crentes que dizem assim: não, eu não quero saber de negócio de conhecimento não, porque a letra mata. Qual é a letra que mata que Paulo diz? Qual é a letra? O que significa a letra mata? A lei, a letra da lei. O ministério da morte gravado em tábuas de pedra. A lei só trazia morte e não vida, mas Jesus trouxe vida e vida em abundância. Fiz isso durante anos. Durante anos esse homem pensava na morte, pensava no juízo e não tinha uma vida de alegria e de êxtase. Ei, crentes, quando saímos do conhecimento verdadeiro, pensamos errado, agimos errado e buscamos errado. Entretanto, no restante do dia, comecei a fazer outra coisa. Mudou, foi mudando. Passava o resto do meu tempo mesmo em meio ao trabalho, voltando cuidadosamente minha mente para a presença de Deus. Sempre pensei que a sua presença estivesse comigo, até em mim. Por fim, deixei de usar esses momentos específicos de oração para praticar qualquer tipo de devoção metódica que fosse de grande prazer e conforto para mim. Se a sua meditação, se a sua devoção metódica não te traz alegria, gozo e a presença de Deus, então essa devoção metódica está fora da graça divina. É impossível se aproximar do manancial de águas vivas e não sair saciado. O Senhor é a nossa fonte de alegria, de júbilo.
Se está escrito que na presença do Senhor existe alegria de plenitude de alegrias, cadê a nossa alegria, irmãos? Exatamente. O Espírito Santo, o reino de Deus, é alegria e gozo no Espírito. O Espírito Santo é um espírito de alegria e gozo. Queremos esta vida de alegria e gozo. Eu cansei de ser evangélico irritado, chateado. Irmãos, eu estou cansado de ministérios, de líderes que trazem para mim o oposto da presença. Não quero. Eu não quero nenhum método fora da Bíblia, porque não traz a presença. Não é eu que não queira, não. A palavra não quer. Quero experimentar todo o prazer que existe na presença do Rei. Comecei a usar meus momentos regulares de devoção do mesmo modo que usava o restante do meu tempo, no sentido de concentrar minha mente na presença de Deus. Um pouquinho de agudo? Não. Esta nova prática revelou-me uma excelência ainda maior do meu Senhor. Quando você entrar na prática correta, você vai ter uma revelação da excelência de Jesus. Somente a fé, não o método, e certamente não o medo, foi capaz de satisfazer-me enquanto vinha para Ele. O Senhor nos livre de todo espírito de medo. Amarrado seja o espírito de medo. Foi assim que comecei. Sofri muito. Ei, irmãos, se Ele sofreu muito, nós também estamos sofrendo muito, mas é o preço. Os 10 anos seguintes, 10 anos esse homem levou, usando métodos que não funcionavam. Vocês imaginem hoje, os 10 anos seguintes foram muito difíceis, e eu sofri muito. Tive de receio de não ser tão consagrado a Deus quanto gostaria de ser. Meus pecados do passado estavam sempre presentes na minha mente. Além disso, havia o problema dos favores não merecidos que Deus me concedia. Estas questões eram a fonte do meu sofrimento. Quando não se conhece Deus devidamente, a gente se condena, se tortura. Durante este período, muitas vezes caí, assim como muitas vezes ergui-me novamente. Por vezes parecia que toda a criação, a razão e até o próprio Senhor estavam contra mim, e somente a fé estava a meu favor. Fiquei perturbado com a ideia de que talvez fosse pura presunção de minha parte acreditar que havia recebido o favor e a misericórdia de Deus, graça plena. E que essa presunção apenas simulava levar-me a um ponto em que outros só chegaram depois de passarem por muitos estágios difíceis. De vez em quando até pensava que talvez minha simples relação com Deus fosse apenas uma ilusão intencional da minha parte e que eu não tinha salvação. O diabo já cochichou no ouvido de vocês que vocês não são salvos? É que não são tão santos assim, e isso, aquilo, aquilo outro. Porque a estratégia principal do diabo qual é? Acusar, condenar e te afastar da presença de Deus. Para minha surpresa, todas aquelas dúvidas e temores não diminuíram minha confiança em Deus. Que a nossa confiança em Deus não seja diminuída por nada. Mas em vez disso, serviram para aumentar a minha fé. Por fim, cheguei a compreender que deveria pôr de lado todos os pensamentos que traziam à tona estes momentos de preocupação e inquietação. De imediato vi-me transformado. Minha alma, que estivera tão perturbada, teve por conseguinte uma profunda sensação de paz e descanso interior. Esta vida de paz e descanso interior é possível
é real e está à nossa disposição em Cristo Jesus. Desde então, tenho andado diante de Deus com uma simples fé, com humildade e amor. Está aqui um segredo para andar na presença do Senhor, para andar na presença, praticar a presença: fé, humildade e amor. Eu acho que eu fui mal acostumado? Não, eu não fui mal acostumado. Eu convivi, eu tive um líder, conheci líderes, tive um líder, e estou tendo no presente, que são homens que andam em fé, humildade e amor. Meus líderes atuais são pessoas assim que eu vejo neles aquelas qualidades que vi no Lacerda: fé, humildade e amor. Eu não consigo, irmãos, sentir paz em nenhum relacionamento com nenhum líder que despreze fé, amor e humildade, ou conhecimento, sabedoria. Eu não consigo. Tento, mas não dá. Aliás, e não é possível mesmo. Não é possível. Amós 3:3: 2 não poderão andar juntos se não houver entre eles acordo. Agora tenho apenas uma coisa a fazer: dedicar-me com diligência para estar na presença de Deus, e nada fazer e dizer que lhe desagrade. Querem praticar a presença de Deus? Nada digam e nada façam que lhe desagrade. Querem isso? Amém. Deus abençoe. Nada dizer e nada fazer que desagrade ao Senhor. Vocês querem isso mesmo para a vida de vocês? Oh, Jesus. Vocês prepararam alguma pergunta em cima desse capítulo que estudaram? Alô? Espero que ao fazer aquilo que me compete, Ele faça comigo aquilo que lhe apraz. Já está chegando ao final. Muitos anos passaram-se desde esse momento. Não tenho aflição e dúvida em minha condição atual, porque não tenho, vai aqui uma grande chave. Repitam comigo: não tenho outra vontade que não seja a de Deus. Quando isto for real na sua vida, em minha vida, em nossas vidas, o céu será real para nós. Os anjos subirão e descerão, vindo em nossa direção. O mundo espiritual será plenamente acessível, conhecido. Não tenho outra vontade que não seja a de Deus. E a minha vontade própria, que vá para a cruz. E a vontade da carne, do ego, e a vontade mundana, que seja crucificada em nome de Jesus. A minha e a de todos vocês. Amém. A essa vontade divina, serei tão submisso que não pegarei. Isso é forte. Isso é muito forte. Repitam comigo: a essa vontade divina, serei tão submisso que não pegarei uma palha do chão contra a sua ordem, nem arrumarei qualquer outro motivo que não seja o de amá-lo. Amém. Mas que homem era esse tão rendido à vontade de Deus? Que homem era esse que dizia: eu não pego uma palha, uma coisa insignificante, tão banal. Não faço, eu não pego uma palha do chão que não seja a sua vontade, contra a sua ordem. Que seja assim. Nós fazemos tantas coisas ridículas por nossa própria conta. Quebramos a cara como quebrei, tenho quebrado e esse mês quebrei. Nós falamos com quem não devemos, convidamos quem não é para convidar, compramos o que não é para comprar, conversamos com quem não é para conversar.
Irmãos, fica parecendo que a vontade de Deus é o seguinte: se der para fazer um pouco da sua vontade, eu faço. Seja feita a minha vontade. Não, seja feita a tua vontade. Esse é o segredo de praticar a presença do Senhor. Senhor, qual a tua vontade para mim hoje, agora, amanhã, esse mês, para o ano? Que sejamos cheios do conhecimento de sua vontade. Colossenses capítulo 1. Cheios do conhecimento de sua vontade. Vocês querem conhecer a vontade do Senhor? Para tudo, tudo, tudo? Porque a nossa vontade é forte. A nossa vontade é desgraçadamente forte, mandona, autoritária e ditadora. Que ela morra em nome de Jesus. Até Jesus se rendeu à vontade do Pai. Eu só faço o que vejo o Pai fazer. Eu só falo o que ouço o Pai falar. Jesus foi o filho totalmente rendido à vontade do Pai. E nós, que tipo de filhos nós somos? Não pegarei uma palha do chão contra a sua ordem. Todas as vezes que desafiamos a vontade do Senhor, dá tudo errado. Em nome dos respeitos humanos, a gente peca contra a vontade do Senhor. Abrir mão de todas as formas de devoção e orações fixas que sejam diferentes daquelas às quais minha condição obriga-me. Meu único trabalho agora é perseverar em sua santa presença. Uma outra chave para praticar a presença. Repita comigo: meu único trabalho agora é perseverar em sua santa presença. Trabalho? Sim, o trabalho mais importante da igreja. O meu trabalho mais importante não é pregar, ensinar, visitar, expulsar, liberar, guerrear. Meu único trabalho agora é perseverar em sua santa presença. O mundo precisa de pessoas que manifestem na terra a presença de Deus, com poder, glória e majestade. Vocês são candidatos. Faço isso por uma simples e terna atenção para com o Senhor. Consequentemente, minha experiência da presença real de Deus, para usar outro termo, irei chamá-la de uma conversa secreta entre minha alma e o Senhor. Restauração do diálogo interior. Vai chegar um momento na sua vida que Deus vai dialogar com você no seu interior. Ele fala, você ouve, e você vai falar e Ele vai responder. Diálogo interior. Isto é uma experiência raríssima na face da terra, mas que seja uma experiência, vai começar a ser conhecida, experimentado isso. A restauração do diálogo interior. Você não vai ficar mais gritando: o que, Senhor? O que? Não estou ouvindo direito. Não seremos enganados pelas falsas vozes. Ele falará e você vai ter certeza plena, total e absoluta que é Ele que está falando dentro de você, porque Ele só fala totalmente em harmonia com a palavra escrita. Se vier uma voz contrária, deixe a sua esposa, você vai dizer: cala a boca, cachorro do inferno. Não é voz de Deus, é voz do diabo. Porque o inimigo fala para as pessoas. E tem pessoas, os que não conhecem, os que não andam na presença de Deus, podem confundir e confundem a voz do inimigo com a voz do amigo, que é uma voz infalível. Venda tudo o que tem, mude de cidade. Quantas pessoas já mudaram? E se arrebentaram? Deixe a sua esposa. Ela não é a mulher ideal para você realizar a minha obra. Eis que te mostrarei uma. Alguém me falou de um homem, não sei se um apóstolo, um bispo. A mulher dele estava viva, a outra mulher também estava viva, e uma profetada de Satanás, uma revelacão, tinha dito
que o marido daquela mulher ia morrer, um caminhoneiro. E o homem forte como que? E o líder, meninão, já estava esperando que o caminhoneiro morresse, para ele deixar a esposa dele e casar-se com a esposa do caminhoneiro. O Senhor repreenda Satanás e todo espírito de engano. É claro que Deus não fala dessa forma. A voz de Deus nunca traz confusão, só traz edificação. Confusão não. Uma pergunta que me fazem com frequência é: o que você faz quando sua mente se distrai com outras coisas? Isso acontece por causa da necessidade, ora por causa da fraqueza. Entretanto, o Senhor logo chama-me de volta. Esse chamado acontece por meio de uma emoção interna, uma sensação interior, tão agradável e aprazível, que fico perdido quanto e como exatamente descrevê-la. É indescritível a voz de Deus nos chamando. Não se impressione comigo pelo que estou lhe dizendo. Você conhece muito bem minhas fraquezas. Todo homem que pratica a presença de Deus é uma pessoa assim, dócil, boa de confissão, não mascara. Eu tenho um pavor a máscaras. Ele deixou isso escrito para o mundo todo. Você conhece muito bem minhas fraquezas, por isso lembre-se delas. Ele deu a receita para não ser idolatrado. Madames, mulheres ricas, pessoas escreviam para ele. Ele era um monge que lavava pratos na cozinha, e pessoas das classes sociais mais diversas queriam ouvi-lo, queriam uma orientação dele. Sou totalmente indigno e ingrato com relação ao grande favor que o Senhor tem concedido para mim. Alô, já disseram isso alguma vez? Vamos dizer agora: sou totalmente indigno e ingrato com relação ao grande favor que o Senhor tem concedido a mim. Se não houver em nós uma vida de extrema humilhação, não experimentaremos a presença do Senhor. Alô? Fala que eu te escuto. O que é isso? É para eu não falar mais? Ah, meu Deus. Aí eu só tenho uns 5 minutos? Fala que eu te escuto. Ela manda eu não falar mais. É porque o meu tempo está acabando. Ah, não, é porque é o primeiro tempo, certo? Meu Deus, socorro. Essa mulher está ficando esperta. Aleluia. Os momentos que reservei para a oração são para mim exatamente iguais aos restantes do dia. Ele atingiu esse nível, nós não. Nós precisamos ainda de momentos no nosso quarto fechado. Ele chegou a um ponto que para ele estar orando no quarto, ou no meio do povo, ou na cozinha, dava no mesmo. São apenas uma continuação do mesmo exercício de estar na presença de Deus. Mas eu ainda preciso de solitude, de quarto fechado, de silêncio. Ele chegou no ponto que as bombas podiam estar caindo lá fora. Ele conseguia praticar a presença de Deus em meio a um ambiente estressante. Às vezes vejo-me como uma pedra diante do escultor, pronta para ser transformada em uma estátua. Coloco-me diante de Deus, desejando que Ele forme sua própria imagem perfeita em minha alma e faça de mim alguém completamente igual a Ele. Outras vezes, enquanto estou em oração, sinto que meu espírito e minha alma elevam-se, sem esforço algum de minha parte, à essência e ao ser divinos. Algumas pessoas disseram que esse estado não é outra coisa senão inatividade, ilusão e amor próprio da minha parte. Os invejosos sempre vão te desmotivar. Cuidado. E teria um amor próprio adequado. Concordo que seja uma inatividade santa. E seria um amor próprio adequado se a minha alma fosse suscetível desse sentimento, nesse estado. Mas na verdade o inverso é verdadeiro.
Quando descansa em Deus, a alma não segue seu comportamento egoísta habitual, seu amor volta-se apenas para Deus. Além disso, não consigo considerar isso como uma ilusão. Quando o meu ser interior está na presença do Senhor, desfrutando dele, ele não deseja outra coisa senão outra coisa que não seja o Senhor. Se isso é uma ilusão, então cabe a Deus remediá-la. Oração final, digam comigo: Senhor, faze de mim aquilo que te apraz, desejo apenas a ti, a minha vontade é ser completamente consagrado a ti. Amém.